Senhores acadêmicos, senhoras e senhores, declaro aberta essa sessão e convido o Dr. Tomás Ziner, presidente do Unibanco, nossos patrocinadores, para tomar assento à minha direita, por favor. Convido, por favor, o secretário-geral, acadêmico Arnaldo Disquier, para sentar-se ao meu lado. Convido também o doutor João Carlos Ataíde, que aqui está representando o doutor Leonel Cate, secretário de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, à minha direita. Sente-se, porque eu gosto de ficar em pé. Assim. Cumprimentar. Conhece ele também? Por favor, aqui. Como é que vai? Que prazer ouvi-lo. Certamente, esta é uma sessão muito especial para nós, membros da Academia Brasileira de Letras, porque se inscreve no quadro de celebrações do centenário da Academia Brasileira de Letras de um modo muito especial, porque um livro é sempre o objeto amado, desejado por todos nós, e a Academia Brasileira de Letras esgotou e vai esgotar a sua vida celebrando, homenageando os livros. Nós, dando início a essa sessão, eu vou dirigir algumas palavras. Almejávamos o objeto perfeito, o livro que fosse capaz de contar a história de 1000 livros e que em cada uma de suas 1000 páginas falasse ao mesmo tempo da fundação de um país chamado Brasil e da inauguração há 100 anos de uma instituição que ocupa espaço crescente no imaginário popular da pátria. Um livro que compensasse o esforço dos homens, aplaudindo-lhes o espírito, o saber, aquelas atividades que arrancaram a espécie humana da penumbra para pô-la a serviço da luz, da promessa da revelação. Um livro que fizesse encômios à sua sofrida memória. Um livro, sim, que tão logo folheado pudesse de imediato narrar, pormenorizar os detalhes do real. Um livro que, na estante simbólica de cada brasileiro, se destacasse pela elegância, pela corpulência sóbria, pelo papel do qual emana o perfume dos tempos e das doces evocações, e que, visto de longe, não pudesse ser outro livro senão ele, por todos os títulos insubstituível para quem o possua ou por quem o estreita contra o peito em busca do prazer de ler. Porque só ele viera para contar a história de uma augusta instituição e de um punhado de homens de espírito. Um livro que, ao deixar a estante onde estivera sob a guarda de tantos, ostentasse o seu caráter celebratório, o tributo que se presta à memória e os sonhos dos fundadores, dos patronos desta instituição, assim como dos seus sucessores, para tornar-se metáfora, enfim, dos outros livros que vêm sendo escritos há 100 anos. Este livro que se apresenta hoje, elegante e austero, acata com fervor as contingências históricas de uma casa cuja origem foi igualmente austera, elegante, brilhante, e cujo título, Academia Brasileira de Letras 100 anos, bem norteia seus desígnios, pois que em suas páginas são evocados cada um de seus 252 ou 253 membros efetivos, agora não estou muito certa. Cada nome associado à história de um país que começou a ser narrada há 5 séculos precisamente. Os livros comemorativos de certo nascem precários. Custa-lhes abordar com justiça a obra humana. Padecem das circunstâncias adversas, das restrições que cercam seu destino editorial. Este livro também, na ânsia de revelar a grandeza da Academia Brasileira de Letras, sucumbe ao seu peso histórico. Reconhece que a instituição o excede, mas embora tenha ele esbarrado nos percalços dos dias,
nos critérios humanos, nas contingências do cotidiano, não renunciou à ambição de abarcar narrativas, de ingressar pelos labirintos de uma academia que viveu e vive ainda sob a égide da criação, do pensamento, da inteligência. A sorte, contudo, ajudou-nos, Sr. Tomás Ziner, sob a pressão de cumprir uma tarefa editorial dentro do curto prazo imposto pelas celebrações do primeiro centenário da Academia Brasileira de Letras, contamos com o precioso e indispensável apoio do Grupo Unibanco, nossos patrocinadores, que não hesitaram em aceitar tal desafio. Em gesto de radical solidariedade, com o intuito de associar-se definitivamente aos 100 anos da Academia, desistiram de pleitear os benefícios das leis fiscais a serviço daqueles que investem na cultura e abraçaram sozinhos as responsabilidades econômicas decorrentes do projeto. Renúncia fiscal, sim, mas jamais renúncia à história. A partir dessa decisão histórica, entre idas e vindas a São Paulo, mergulhamos com volúpia no passado, nos textos, criando uma iconografia fascinante. Marisa Moreira Salles e Tomás Alvim, diretores da BI, empresa designada para a sua execução editorial, aderiram ao projeto com inigualável fervor. Definiram a estética do projeto, a sua aparência, contornavam o belo texto do acadêmico Josué Montello com discretas luminuras, margens requintadas, diziam o que devia ser o corpo e a alma recôndita do livro. Outros, por sua vez, pesquisavam, separavam o joio do trigo, realçavam detalhes, conviviam com a memória das coisas. Exigentes todos, mas sempre apaixonados. Seus nomes encontram-se registrados no livro. Merece associar-se para sempre ao primeiro centenário da Academia Brasileira de Letras. Destaco outra vez mais o espírito público, a colaboração, a elegância moral do Unibanco. Somos-lhes muito gratos, senhor presidente. Apraz-nos esta aliança que honra a cultura e que tanto se empenhou ao longo deste convívio para que o livro do centenário da Academia Brasileira de Letras ganhasse forma final. Ei-lo agora sobre a mesa. Ele existe, arfa, revela rostos, passeia pelo tempo com a desenvoltura de quem sabe os anos evanescentes e quer fixá-los. Suas cores correspondem às nossas, suas palavras são nossas também. Muitas de suas fotografias repousam em nosso arquivo. De nada temos a nos envergonhar. Talvez conte ele apenas parte de nossa fecunda história. Mas a história real é sempre inapreensível. Não há como cingi-la ao círculo de fogo das palavras. No interior, porém, de suas páginas, há histórias suficientes para que nos orgulhemos da instituição. Para que, unidos todos, senhores acadêmicos, diretoria e funcionários do Unibanco, e aqui muito especial destaco a senhora Sandra Martinelli, por favor. Membros da BI, funcionários da Academia Brasileira de Letras, demais colaboradores, celebramos juntos um trabalho oriundo do empenho, da esperança, do irrenunciável dever civilizatório. Senhores acadêmicos, presidente do Unibanco, demais autoridades, senhoras e senhores, como parte dos festejos do primeiro centenário da Academia Brasileira de Letras, apresento-lhes o livro Academia Brasileira de Letras, 100 anos. Ele aqui está agora, entre nós, como se soubesse que em meio às suas páginas pousa uma história sonhada por moços e senhores há precisamente 100 anos atrás. Muito obrigada. Obrigada. Dando prosseguimento, temos muita alegria, doutor Tomás Ziner. De nome da Academia Brasileira, nós queremos entregar-lhe a nossa medalha do primeiro centenário. Peço ao acadêmico Antônio Weiss, por favor, que entregue a medalha.
Gostaríamos agora de ouvir as palavras do Dr. Maia. Por favor, aproxime-se da nossa tribuna. Boa noite, senhora presidente Nélida Pinhon, senhores acadêmicos, autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Inicialmente, quero expressar a minha satisfação em receber, em nome do Unibanco, esta medalha alusiva ao centenário da Academia, das mãos da acadêmica e escritora Nélida Pinhon, que preside esta casa. Compartilho com todos os companheiros do Unibanco esta honraria. É também com especial atenção que recebo o primeiro exemplar do livro Academia Brasileira de Letras, 100 anos, cuja edição temos a honra de patrocinar. Congratulo-me com os acadêmicos, com os sócios correspondentes e com todos os amigos desta casa. É com prazer que nos associamos ao evento comemorativo deste primeiro centenário da prestigiosa Academia Brasileira de Letras. Este momento representa, a meu ver, um marco particularmente importante para a sociedade brasileira. Afinal, estamos reverenciando 100 anos de intensa e marcante produção intelectual, com importante influência na formação do pensamento nacional. A atuação da Academia Brasileira de Letras merece ser conhecida e admirada por todos os brasileiros e por todos os estudiosos estrangeiros que se dedicam a conhecer o nosso país. Este livro é um valioso referencial nesse sentido. Além de prestarmos homenagem às personalidades notáveis que fizeram a história da Academia Brasileira de Letras, temos a oportunidade de confraternizar com os ilustres acadêmicos que fazem desta casa uma instituição respeitável e influente. A Academia Brasileira de Letras representa a inteligência do nosso país. Portanto, merece a admiração, o respeito e a reverência de toda a sociedade brasileira. Como estamos em um foro intelectual, gostaria de comentar brevemente sobre a atuação cultural do Unibanco, através do Instituto Moreira Salles, entidade sem fins lucrativos, mantida pelo conglomerado Unibanco. Vimos realizando exposições, cursos, edições de livros e catálogos e recitais em centros culturais instalados em São Paulo, Poços de Caldas, Belo Horizonte e, a partir do próximo ano, aqui no Rio de Janeiro, com a inauguração da Casa da Gávea. Recentemente lançamos o 4º número dos Cadernos de Literatura Brasileira, focalizando a escritora cearense Raquel de Queiroz, a primeira mulher a ingressar nesta Academia Brasileira de Letras em 1977. Os números anteriores focalizaram João Cabral de Melo Neto, Raduan Nasser e Jorge Amado. Na área do cinema, estamos oferecendo à comunidade 4.000 lugares em 25 salas de exibição do Espaço Unibanco de Cinema, nas cidades de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. São espaços que oferecem uma programação de qualidade, com atenção especial ao cinema brasileiro. No tocante às relações comunitárias, ressaltamos o projeto Unibanco Ecologia, que se dedica a apoiar iniciativas nas áreas de educação ambiental, coleta seletiva de lixo e recuperação de áreas nativas degradadas. No estado do Rio, patrocinamos 35 projetos em 15 municípios, sendo 16 desses projetos na capital. Agora, com o patrocínio da edição do livro Academia Brasileira de Letras, 100 anos, celebra-se mais uma relevante realização cultural do Unibanco, de modo que reitero a nossa satisfação em estar participando desta comemoração histórica. Muito obrigado, acadêmica Nélida Pinhon, senhores acadêmicos, muito obrigado. Muito obrigada. Eu peço ao acadêmico José Montelo, autor do texto que está
que conta a história da Academia Brasileira de Letras, que entregue, por favor, um exemplar da Academia Brasileira de 100 anos ao Dr. Tomás Zimmer. Não, é aqui. Eu gosto da elegância depois de você, o senhor. Eu não teve como mulher. Peço também ao acadêmico Arnaldo Nisquet que entregue um exemplar do nosso livro, a senhora Sandra Martinelli, que nos ajudou tanto desde o início desse nosso sonho. Por favor. Obrigada, Sandra. Muito obrigada. Por favor, Sandra. Nós estamos organizando uma lista, né, de autoridades, especialistas, escritores brasileiros e internacionais para fazer chegar às mãos dessas pessoas o nosso exemplar. Queremos que o nosso livro esteja presente nas grandes bibliotecas, né, que circule e que seja uma lembrança inesquecível dos nossos 100 anos, do primeiro centenário dessa instituição tão fundamental para o espírito brasileiro. Então, eu gostaria de convidar os senhores todos para que se aproximem de uma mesa que nós montamos lá fora para receber o livro que lhes toca e ter essa grata lembrança, não é? E depois também, como desejamos e se faz mistério, vamos ter um coquetel. Agradecemos mais uma vez a presença dos senhores acadêmicos, das senhoras e dos senhores, e, sobretudo, agradecemos comovidos ao Dr. Tomás Zimmer, ao Unibanco, que entendeu a importância desse evento. Muito obrigada, declaro encerrada essa sessão. Para nós, né? Afinal, esse livro nasce. Muito obrigada. Esse livro nasce, né, sob os auspícios de uma fé, de uma esperança numa instituição, né, tão sólida, tão importante, que emerge nesses tempos heróicos, né, como um ponto de referência fundamental da cultura brasileira, né? Nem toda instituição pode celebrar um centenário com essa altivez, com a serenidade, com a importância, com a densidade com que o faz a Academia Brasileira de Letras. Portanto, esse livro aqui, vocês vão ver o texto do acadêmico José Montella, é parte da nossa história, porque a nossa história, como eu digo, é inapreensível, mas é um livro elegante, bonito, e que eu diria que é um retrato muito bonito, né? Muito sólido do nosso espírito.
trago a contribuição de ordem histórica, acentuando a participação de Machado de Assis na liderança. Em seguida, de Afrânio Peixoto, que foi o presidente que nos doou este palácio. E, por fim, faço justiça ao Austrégésio de Ataídes, que foi quem consolidou as finanças da academia. Sem esquecer o patrimônio do livreiro Francisco Alves, que, tendo a vários acadêmicos como seus editados, soube aproveitar essa oportunidade para retribuir aquilo que ele ganhou como editor e como livreiro, transformando-se no grande mecenas da cultura brasileira através da academia.